Olá, minha gente. Uma boa tarde para vocês. Sexta-feira, dia 20, em Curitiba. Uma tarde fria, mas pelo menos, ao contrário dos últimos dias, não está chuvosa hoje. Eu estou aqui pensando em fazer um comentário e recolher a opinião de vocês sobre algumas coisas que acontecem no Brasil e na América Latina. A eleição da Argentina me preocupa. Preocupação é um mau negócio, né? Quem se preocupa não se ocupa. Mas o que posso fazer eu na eleição argentina? Aqui no Brasil, quando tivemos a última eleição, eu não hesitei. Saí do PMDB, velho MDB de guerra, que eu pertencia e que tinha ficado uma porcaria, tinha aderido ao liberalismo econômico, aquela coisa toda, e entrei no PT para ajudar o Lula a ganhar a eleição e livrar o nosso país do Bolsonaro. Fiz certo, faria de novo. O governo do Lula é excepcionalmente melhor que o do Bolsonaro, embora não seja o governo que eu esperava que fosse. Eu vejo um liberalismo econômico solto, o arcabouço fiscal que nada mais é que um arremedo dos limites de despesas feitos pelo Temer, pelo Bolsonaro, pelo Guedes. Eu vejo que o governo não quer investimento público, está apostando tudo no capital privado. Isso tudo leva a erros brutais. E estes erros que eu vejo aqui, erros do nosso governo, erros do PT e da nossa Aliança da Esperança, podem nos levar a uma situação parecida com a que está a Argentina hoje. Eu lembro da Argentina. Naquela época eu estava no Mercosul, no parlamento, em Montevidéu, no Parlasul, e eu fui à Argentina até tentando levar para o governo federal algumas propostas de modificação da política econômica. Mas eu lembro, como se fosse hoje, do problema que a Cristina Kirchner, teve com o Congresso. A Cristina Kirchner, em determinado momento, quis não interromper a vocação agro da Argentina, mas ela quis fazer com que os produtos agrícolas da Argentina, inclusive os minerais, as commodities de uma forma geral, fossem taxadas quando não fossem industrializadas dentro da Argentina. A industrialização daria mais empregos e, sem sombra de dúvida, levaria à industrialização do país. E a Cristina perdeu uma votação em que ela pretendia colocar um imposto de produtos in natura, produtos não industrializados que saíssem da Argentina, perdeu com o voto do seu vice-presidente da República. Empatou no Senado o vice-presidente dela, que na Argentina o vice-presidente é o presidente do Senado, votou contra ela. E daí a Argentina perdeu o barco da possibilidade da industrialização e acabou nessa confusão que nós vemos hoje. Entrou nessa visão neoliberal, meio liberal, recorrendo a Fundo Monetário Internacional, e entrou na crise que nós vemos hoje. Por quê? Porque se recusou a fazer a transformação. Não a Cristina, mas ela não conseguiu fazer a transformação. É o que está ocorrendo no Brasil hoje. Nós precisávamos de investimentos pesados do governo, do Estado, na economia, para impulsionar o conjunto da economia. Nós precisamos da Petrobras na mão do povo brasileiro. Vocês talvez não saibam, mas o Estado brasileiro tem apenas 34% das ações da Petrobras. Elas foram vendidas no governo do Fernando Henrique e no governo do Lula. Na minha opinião, foi um erro. E os nossos erros têm que se transformar em experiência para que não sejam repetidos. Tem o problema da eletricidade da Eletrobras, que está privatizada na mão do grupo das lojas americanas, um grupo que tem um comportamento horrível no Brasil, conhecido por todo mundo. E o governo nosso não está fazendo esforço algum para que ela volte ao domínio do governo brasileiro e atenda os interesses da nossa gente. Eu vi no Twitter essa semana o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, fotografando-se com o grupo dominante da Eletrobras, fazendo as pazes, a boa política. Não tem cabimento isso, minha gente. Eu vi o Haddad
em Nova York, recebendo da Latam América, um grupo que está interessado no livre mercado, na globalização, recebendo um prêmio como melhor ministro da Economia do Brasil ou do mundo, junto com quem? Com o Roberto Campos, do Banco Central. E os dois se fotografaram, cada um deles com um objetozinho significativo do prêmio na mão. Nós estamos errando muito. E eu acho que, tal como aconteceu com a Argentina, nós estamos tirando a esperança do povo brasileiro nas transformações e na mudança da economia que dê possibilidade decente de vida, de emprego para as pessoas. O tal do Milei na Argentina hoje, ele tem o voto das pessoas que não acreditam mais na política. Ele saiu tipo Bolsonaro, sem partido, sem nada, dizendo que vai acabar com a moeda argentina. Imagina um país sem moeda. Vou dolarizar a moeda argentina, não faço negócio com a China, nem com os países que não sejam ligados a Israel e aos Estados Unidos. É um troço maluco, mas ele está crescendo. Eu não acredito que ele ganhe a eleição. Eu acho que o sistema da Argentina é o seguinte: quem fizer 45% dos votos no primeiro turno está eleito presidente da República. Mas a Bullrich, a senhora Bullrich, está com a votação de 27%, o Massa, que é o candidato do peronismo, está com 28%, e dizem que talvez o Milei possa chegar a 30%. Mas isso não garante a vitória no primeiro turno. E a outra hipótese de vitória é fazer 40% dos votos, mas o segundo colocado ficar mais de 10% atrás do primeiro colocado. Não vai acontecer isso. Mas vocês vejam, a Argentina, o povo não está acreditando mais na política, está desmoralizada. E isso acontece também aqui no nosso quintal. Vamos falar do Paraná, eu sou paranaense. Quem quer ser universal, que cante a sua aldeia. Eu entrei de cabeça esperando as transformações que eu esperava que ocorressem, jamais radicalismos, nem pela esquerda, mas muito menos pela direita, o acordo com o capital financeiro. Mas um governo que abrisse perspectivas de uma grande discussão política para o Brasil ir evoluindo no sentido da valorização das pessoas e não do dinheiro. Vocês querem uma referência boa? Na linha do Papa Francisco. O capital não pode mandar no mundo. As pessoas, econômico absoluto, é uma tolice. E é o que está a nossa equipe de governo fazendo. É um erro. Eu gostaria que isso fosse corrigido. Na Argentina, o povo perdeu totalmente a confiança no governo. Jovens universitários não têm perspectiva de emprego. Imagine os mais pobres. E existe a possibilidade de um desastre eleitoral. Espero que não. Acredito que não. Mas, de qualquer forma, a perspectiva que se coloca talvez seja a vitória da Bullrich, que é de direita. Ela não é maluca como o Milei, mas é sonária, é de direita. Ela não vai acabar com a moeda argentina e tudo mais. Mas é muito ruim isso. É um retrocesso no crescimento econômico. Eu lembro da Argentina, da minha juventude, país de povo alfabetizado, vida maravilhosa. Era um país agrícola, né? Os gaúchos eram argentinos, a carne argentina estava fornecida para o mundo, os produtos agrícolas, mas a Argentina embarcou nessa história do privilégio absoluto do agro e perdeu o barco da industrialização e caiu nas garras do Fundo Monetário Internacional, dos empréstimos, dessa loucura toda. Isso pode estar acontecendo no Brasil, minha gente. Eu estava falando aqui na nossa terra, né? No Paraná. O governo federal tacitamente apoiou a venda da Copel. Vendeu uma empresa pública a entregar para um grupo de investidores de fora do Brasil, muito ricos, o domínio da energia, que é um monopólio. Não tem concorrência que justifique a privatização. Eles vão tentar ganhar o máximo possível e vão ganhar. São fundos de pensão norte-americanos, do Nova York, da Califórnia, do mundo inteiro. Eles estão com a Copel na mão. E a Copel agora tem como único objetivo o lucro dos acionistas, não se preocupa mais com o Paraná e com o desenvolvimento. Na mão do ratinho, que cá entre nós, eu acho que não tem a menor ideia do que faz. Eu acho que é uma nulidade absoluta, com uma propaganda magnífica em cima do domínio da comunicação e da desinformação do povo.
o governo federal botou no PAC 30% do PAC, mais ou menos, para o saneamento básico do Brasil privatizado, o tal do PPP. E aqui no Paraná, onde nós temos a melhor empresa de saneamento básico do país, que se avançasse como avançou durante o nosso governo aqui, continuaria sendo uma maravilha exemplar do Brasil inteiro, está sendo privatizada com PPP, parceria público-privada com dinheiro público, minha gente. E está acontecendo isso no país inteiro. Então, é um dinheiro que devia alavancar a economia e está sendo dado para grupos econômicos de investidores que se apropriam de monopólios de serviço público para a obtenção de lucros fantásticos. É um erro do Haddad isso. É um erro da equipe inteira. Eu vi ele dizendo outro dia, não, o Lula me disse, se de repente a gente quiser fazer uma coisa diferente, nós precisamos ter gente na equipe que consiga pensar fora dos manuais, mas estão pensando dentro dos manuais. É uma coisa que me entristece. Não estou falando em corrupção na Fazenda Brasileira, não. O Haddad não é disso, mas está equivocado. Está equivocado. Isso pode nos levar a uma situação parecida com a da Argentina. Agora, quanto à Argentina, vamos esperar que o povo acorde e que evite essa loucura do Milei, que está com 30% nas pesquisas que eu vi hoje, enquanto os outros estão com 28% e 27%. O Massa, que é o candidato do peronismo, e a senhora Bullrich, com 27%, o Massa com 28%, o Milei com 30%, sem partido, sem estrutura alguma. É claro, deve ter um apoio na mídia, muito dinheiro, o apoio do capital financeiro, propondo que a Argentina deixe de ser Argentina, transforma a Argentina numa colônia absoluta, sem moeda. Ele vai propor a terceirização de tudo. A Argentina, uma colônia escravizada aos interesses de quem? Do capital financeiro, da gente do dinheiro, da grana. E o dinheiro é muito bom quando ajuda a desenvolver um país, a gerar emprego, mas não pode dominar, ele não é mais importante que as pessoas e a vida das pessoas. Minha gente, é isso que está acontecendo na Argentina hoje. E é o que eu prevejo para o Paraná amanhã. Você sabe que eu estou filiado ao PT, eu entrei no PT para fazer a campanha do Lula e derrotar o Bolsonaro, mas eu estou meio marginalizado nesse negócio todo. Agora há pouco mesmo eu vi na internet que segunda-feira tem um jantar do PT que vai discutir política com os outros partidos e tal. Eu só descobri isso num Twitter, daquele do Elon Musk lá do X, mas eu não fui nem comunicado, nem avisado, nem nada. Eu estou marginalizado nesse processo, mas não estou marginalizado do Brasil, dos meus compromissos com o povo brasileiro. Estou na luta, minha gente. Fui governador 3 vezes, fui prefeito da capital, fui senador por 2 vezes e ocupei cargos importantíssimos no mundo, como a presidência, a copresidência da Eurolat, do Parlasul e do Parlatino. Eu vivi essa política e compreendo os erros do liberalismo no planeta Terra. E eu aproveito esse espaço que eu tenho aqui. No momento eu falo no Twitter, no YouTube e no Facebook. Aliás, falando em Twitter, YouTube e Facebook, o Twitter agora, eu só cresço fora do Brasil. Eu faço a avaliação do pessoal que entra. Entram algumas pessoas na Espanha, algumas pessoas no Uruguai, algumas pessoas na Rússia, algumas pessoas nos Estados Unidos. Brasil, eu estou bloqueado. Parece que a coisa não anda. Eu não sei se é por causa da minha posição nacionalista ideológica ou é porque eles querem dinheiro, que a gente pague para a coisa ser espraiada de uma forma mais eficiente. Mas eu não tenho dinheiro. Eu sou ex-governador, aposentado com 3.572 ou 3.700 reais de INSS. E não tenho nenhuma receita mais. Estou vivendo de uma pequena poupança que está acabando, com alguma dificuldade. E com apoio também da poupança da minha mulher. Mas eu sou o único ex-governador do Paraná e fui governador por 3 vezes que não recebe a tal verba de representação. Os meus 2 vices-governadores recebem. Paulo Pimentel recebe. Beto Richa recebe. E não sei quem mais aí que recebe. Eu estou fora disso. Então, não é uma reclamação, mas é um registro. Mas a minha preocupação maior
é que a gente entenda os erros que estamos cometendo e possamos fazer uma política mais séria. Claro que o governo do Lula é melhor do que teríamos com o Bolsonaro. Nós temos um espaço convencionalmente democrático. Senão eu não poderia nem estar fazendo isso que estou fazendo com vocês agora aqui na internet. Mas ele está errando brutalmente a respeito da condução da economia do Brasil. Eletrobras privatizada e a ação do governo não pretende estatizá-la. Diz textualmente isso o tal procurador da República que redigiu a ação no texto. É uma loucura isso. E a Petrobras está com preços rigorosamente absurdos. Inventaram que iam acabar com a parceria de preços internacionais. Mas não é verdade. Continua sendo a referência. E a nossa gasolina, o nosso diesel, devia ser extraordinariamente mais barato, porque isso acabaria com a inflação, ajudaria a acabar com a inflação e levantava a economia do Brasil. Não, estamos favorecendo os acionistas. E temos apenas hoje 34%, 33 e pouco por cento das ações da Petrobras. O resto está no mercado. Uma boa parte na Bolsa de Nova York. E, afinal, acaba comandando os seus próprios interesses na administração da Petrobras. O resto é propaganda, é conversa mole. Lula, abre os olhos, acorda. Você tem a grande oportunidade de iniciar a transformação do Brasil, dar um exemplo para o mundo. Mas conversa mole, parceria com a Globo, que bate em você quando se esboça uma política popular mais consequente. E só te apoia quando a tua política segue os caminhos do liberalismo econômico. Quando segue os caminhos do Guedes, do aquele pessoal do Temer, do Parente, na Petrobras e tudo mais. Acorda, Lula. Você é o instrumento que o povo tem para iniciar a transformação. Nada de temeridade, de abusos insustentáveis. Mas você acaba perdendo, companheiro Lula, o entusiasmo e o apoio quase que fanático do pessoal politizado, da juventude politizada que te empurrou nessa campanha e que não te abandonou mesmo quando você estava injustamente preso aqui em Curitiba, lá na Polícia Federal. Nós estávamos juntos. O que é que nos separa agora? Interesses que não são mais os mesmos? Os meus são os interesses moderados, mas transformadores do povo brasileiro. O resto é um fracasso e uma situação desesperadora parecida com o que vive a Argentina hoje. E vamos ficar aqui torcendo para que não ocorra a barbaridade infinitamente maior, que é a vitória do Milei. Não no primeiro turno, é muito difícil, mas num segundo turno não é impossível. Um abraço, minha gente. Comentários, por favor. Eu quero saber o que vocês acharam dessa minha conversa. Um abração do Requião.